Olá, meu nome é Maria Alice, eu sou advogada trabalhista empresarial e hoje eu estou aqui com as minhas colegas, também advogadas trabalhistas, doutora Aline e doutora Tayana, para mais um episódio do E aí, pode? Oi, oi. Olá! Gente, hoje a gente está aqui ó, com a nossa xícara, lindas, personalizadas, então cada Esqueci vez a minha, mas tá tudo bem. aprimorando cada vez mais esse podcast, tá ficando mais sofisticado o negócio, né? Bom, mas vamos lá, vamos ao que interessa. Hoje a gente vai falar sobre as mudanças da NR1 e que, mais especificamente, começam a partir de maio de 2025. Então, um tema super atual e que a gente precisa conversar a respeito. Bom, Thay, o que é NR1? Primeiro lugar. Maria, a NR1, ela foi criada em 1978 e ela trata de questões de saúde e segurança do trabalho. Ela traz diretrizes sobre gerenciamento de riscos ocupacionais e medidas de prevenção, né? Então, essa alteração da NR1, que vai passar a viger a partir de maio, agora de 2025, ela trouxe algumas novidades. E, dentre essas novidades, essas mudanças, questões relacionadas à saúde mental. Então, a empresa ela vai passar a ficar obrigada a identificar, avaliar e gerenciar os riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho. Então, a partir de 26 de maio de 2025, as empresas têm que elaborar um plano de ação para prevenir e corrigir esses riscos e monitorar a eficácia dessas medidas que vão ser tomadas. Aline, conta pra gente o que são esses riscos psicossociais. Maria, os riscos psicossociais, eles estão ligados à organização do trabalho, a regras excessivas por resultado e também a comportamento interpessoal. E esses fatores, eles estão ligados diretamente com a causa de ansiedade, estresse e até mesmo podendo chegar a uma depressão. E a gente sabe que esses são fatores e causas que mais têm afastamento pelo INSS no Brasil. E quando a gente olha para a empresa, é um ambiente de trabalho onde os colaboradores eles sofrem diariamente cobranças por resultados, por aquelas metas inalcançáveis, quando eles têm algum tipo de assédio. A gente até gravou um episódio exclusivamente sobre assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Quando eles estão ali, numa situação que não tem reconhecimento. E aí falando em episódios anteriores, um dos primeiros a gente falou sobre inteligência emocional no ambiente de trabalho. E cada pessoa, ela se sente valorizada de uma forma. Então são 5 formas. Então a gente sempre observar qual é a forma que o colaborador se sente valorizado. E não só isso, dar o suporte emocional mesmo. A empresa tem que estar sempre preparada para poder não se ausentar nessa questão do amparo emocional e a NR1 veio para trazer isso agora de forma prática. Bom, e se trata de um grande desafio dentro das empresas, né? Isso não pode ser ignorado. Então, como tu mencionou, existem diversos fatores. A sobrecarga de trabalho, ela pode levar a uma exaustão física e emocional, inclusive ao burnout, além de estresse, e essa falta de suporte dentro da empresa. E é justamente isso que a NR1 está trazendo. Fazer com que a empresa dê aos colaboradores um suporte, uma rede de apoio fortalecida. Porque isso vai fazer com que os funcionários se sintam mais confiantes e, consequentemente, mais produtivos, né? Então, essa é a importância. E uma das coisas que a gente sempre menciona nos nossos podcasts é a importância dos treinamentos. Em todos, a gente fala sobre como isso é primordial e essencial, né? E da NR1 não seria diferente, mas não simplesmente falando o que é NR1, mas efetivamente aplicar. Ensinar para os colaboradores quais são os riscos psicossociais, o que pode ser feito como prevenção, e para os líderes a identificar um funcionário que está passando por alguma situação e como ajustar isso, né? Como trazer ele para perto, ajudar, auxiliar. Então, existem diversas formas de tu poder ajudar o colaborador e ter essa rede de apoio fortalecida.
Tá, e existem programas de melhorias também, né? Sem dúvida, Maria. E nada foge da questão dos treinamentos, né? Então, promover treinamento sobre saúde mental, abordar questões, de gestão de estresse, gestão de tempo, a comunicação empática, né? Até para prevenção de assédio, que inclusive nessa questão do assédio que a gente mencionou no episódio anterior, ela decorreu também de uma atualização de outra norma regulamentadora, NR5, né? Que trata da CIPA mais A. Então, está tudo muito interligado, né? Essa preocupação com a saúde mental do colaborador, ela está muito em evidência. Então, realmente, os treinamentos são essenciais para isso. Eh, Promover workshops, né, sobre mindfulness, relaxamento, o gerenciamento de tempo, como eu já tinha mencionado. Então, o intuito, na verdade, é incentivar e capacitar os colaboradores para terem esse olhar de autocuidado, né? E sem perder de vista, né, a questão do treinamento, aperfeiçoamento da liderança, dos líderes, como tu mencionou, né? Para que eles desenvolvam habilidades para gerenciar essa questão dos seus liderados, né? Também lembrando, ou nunca esquecendo, que o líder é um exemplo a ser seguido. Então, ele deve ter essa capacidade de atuar tanto no suporte, quanto na própria postura de liderança, né. É, e sabe que a gente também já mencionou em outros episódios sobre o compliance, né? E um dos pilares do compliance é uma auto-administração forte com uma cultura organizacional forte. Então, quando a gente fala sobre isso, é, a auto-administração, ela precisa ter em mente que tudo que a gente está falando aqui é um investimento para os colaboradores e não meramente o cumprimento da legislação, né? Então, eu estou investindo na minha empresa, investindo nos meus colaboradores. Mas, trocando um pouco aí do assunto, Aline, como que vai funcionar essa fiscalização da norma regulamentadora? Olha, Maria, é tudo muito novo, então a gente ainda não consegue saber como vai funcionar na prática, mas a gente tem aquela aposta que vai ser uma fiscalização mais rigorosa, inclusive pela pauta em si. Saúde mental é cada vez mais presente, afastamentos de colaboradores por falta de saúde mental, então querendo ou não, é um assunto muito importante. Então, por isso, acreditamos que vai ser uma fiscalização um pouco mais rigorosa. Já em relação como vai ser, estatisticamente, os setores de teleatendimento e setores bancários são os que têm maior número de funcionários e de uma rotatividade voltado para doenças, voltadas para doenças mentais, saúde mental. Então, a gente acredita que talvez possa ser o primeiro alvo aí das fiscalizações, tá? E o importante é entender, como você mesmo disse, que é uma prevenção. Então, a empresa já se atentar e, independentemente de como vai ser a fiscalização, para se vier um auditor a bater na porta da empresa e fiscalizar, já está tudo regularizado. Acreditamos também que a forma como será feita é através de documentos de afastamento médicos por saúde mental e também entrevista com os próprios colaboradores. É, então, além disso, mais do que nunca, as empresas precisam ter essa cultura de prevenção e esse cuidado com a saúde mental, né? Então, várias vezes a gente fala aqui, a gente repete os mesmos assuntos e episódios coligados, né? Porque a gente fala sobre assédio, sobre saúde mental dos trabalhadores, sobre treinamentos, como prevenir, sobre questões de compliance. Então, tudo isso está muito interligado. Então, se a gente fala sobre altos índices de ansiedade e estresse, de alguma forma as empresas precisam mudar e ter ambientes de trabalho mais saudáveis, né, Thay? Sem dúvida. O ambiente de trabalho é um lugar onde o colaborador passa maior parte do seu tempo, né. Então, se for um ambiente seguro, que tenha um canal seguro, onde ele possa se expressar com relação a alguma dificuldade, de cunho
psicológico, enfim, talvez um canal de comunicação seguro, onde ele possa tratar desses assuntos, ou então um suporte psicológico personalizado. A ideia é justamente incutir na mente, essa questão de necessidade do bem-estar, da saúde mental, porque isso retorna para a empresa, de alguma forma, né? Tanto para o bem-estar do colaborador, vai trabalhar mais motivado, né, com a aplicação das políticas de feedback, como tu falou, então ele vai trabalhar mais motivado, consequentemente ele vai render mais, consequentemente a empresa vai ter uma lucratividade maior, enfim, são questões positivas, né? A gente coloca a alteração da norma, algo de fiscalização e tudo mais, mas tem esse viés onde, se for seguida a norma e as políticas, vai trazer benefício para todo mundo. A NR1 ela traz essa mudança, né, e ela tem que ser vista por esse perfil que tu tá mencionando, né. E eu sempre gosto no final de cada episódio trazer algum exemplo ou o que a gente vê lá fora sobre o assunto, né. Então eu conto para vocês que eu tenho conversado com algumas pessoas sobre a questão da mudança da cultura organizacional. E eu conheço uma empresa que tem altos índices de rotatividade. E eles começaram a implementar uma nova cultura organizacional, chamando o funcionário, percebendo quais são as suas qualidades, aonde eu posso usar você melhor dentro da minha empresa, como abordar de uma forma diferente. Então, assim, trazendo para perto mesmo. Então, poxa, ele viu um problema, eu vou tentar corrigir, trazer, mudar a minha empresa de alguma forma. Outra coisa que a gente conversa muito é no seguinte sentido: poxa, mas antigamente não era assim. Antigamente era outro estilo. Antigamente não tinha essas coisas. Então tem muitos empresários que têm essa mentalidade ainda, né? Mas não era assim na minha época. Pois é, mas a época mudou. O mundo mudou. E infelizmente, porque eu acho que é infelizmente dizer que estamos numa era mais ansiosa, mais estressada, como é tudo muito imediatista, num clique só, é tudo muito rápido. Então, mudou. Então, se a era mudou, a gente precisa acompanhar e as empresas precisam acompanhar essa evolução. Então, todas essas mudanças, inclusive legislação e tudo mais, é nesse sentido. Então, se está acontecendo isso, vamos trazer as mudanças e empresas mudem. Aproveitem essa oportunidade, porque eu vejo como uma oportunidade de melhoria, né? Melhoria para os funcionários e, propriamente dito, para a empresa, como tu mencionou, maior lucratividade, produtividade, enfim, e por aí vai. Mas é isso, meninas. Eu acho que é um assunto que a gente gosta muito de falar, né? Sem dúvida. Muito. Então, por isso que a gente traz muito aqui. Mas é isso. Pessoal, curta o nosso vídeo, não deixa de seguir a gente nas redes sociais e deixe seu like. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.